Aí, bom dia, paz do Senhor Jesus Cristo, seja com todos vocês, amém. Manhã abençoada de quarta-feira, dia 21 de janeiro do ano de 2026. Estou por cá, na nossa manhã de reflexão na Palavra de Deus. Exercício terminado, caminhada terminada. Estou aqui no nosso banquinho, no Banco Betel, Casa de Deus. Temos declarado a bênção sobre esse lugar, em nome de Jesus. Pois é, amados, o tempo está fechando ali. Vou abreviar o máximo que eu puder aqui a reflexão dessa manhã. De uma certa forma, dando continuidade na reflexão de ontem, onde Deus nos dava uma palavra a respeito da brevidade dessa vida. O quão breve é essa vida aqui em cima dessa terra. Mas não da vida em si, porque a vida, segundo o contexto bíblico, né, até por uma narração, entre tantas outras, do próprio Jesus Cristo, quando ele falou sobre a parábola do homem rico e de Lázaro, né, a vida ela é breve em cima dessa terra, mas a vida ela é infinita, né? Ela é eterna. Então o texto diz sobre a brevidade da vida em cima dessa terra. No Salmo 90, verso 10, como lemos e refletimos um pouco ontem, porém hoje, pelo Espírito Santo de Deus, eu trouxe uma continuidade na reflexão quanto à brevidade, e hoje eu acrescento a eternidade é da vida no pós, né? Pós-morte, né? Porque o que vai morrer será só o corpo, né? O Espírito, ele volta a Deus com quem o deu, não é isso que está no texto, lá do Eclesiastes? Mas, porém, nós temos um outro vislumbre nessa parábola que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos falou ali, no capítulo 16, versículos 19 ao 31, né, do Evangelho segundo Lucas nos escreveu, falando sobre um certo homem que era muito rico, que se vestia de púrpura, que vivia regaladamente, ou seja, quanto às coisas terrenas, as coisas seculares, ele sobrava, né? Sobejava. Porém, Jesus também traça o quadro de uma outra pessoa, de um outro homem, que é chamado de Lázaro, né? Conotemos nós que o rico nem o nome é citado, porém, do mendigo foi citado o nome, Lázaro, né? E esse Lázaro ficava à porta daquele homem rico, comendo das migalhas que caía da sua mesa. Inclusive é citado que ele era uma pessoa chagástica, né? Leproso. E ali os cães vinham lamber as suas chagas, né? Porém, Jesus continua traçando esse quadro em que morre Lázaro. E que Lázaro ele é levado pelos anjos ao seio de Abraão. E também, na mesma sequência, morre o rico. Porém, o rico é sepultado. Então, podemos já denotar, né, na própria expressão, né, do que sucedeu aos dois. Lázaro foi levado pelos anjos ao paraíso. Porém, o rico foi sepultado. Sepultura, ela traz, né, o contexto de inferno, de Seol, né? Então, lugar de sofrimento. Então, o vislumbre continua do destino dessas duas pessoas. Ambas morreram, ambas a vida cessou aqui na terra. Mas, porém, a vida continuou lá, na eternidade. Um foi para a eternidade de sofrimentos, o outro foi para a eternidade de glória. Há contextos, né, bibliográficos que, extraídos, deixa bem claro onde fica o seio de Abraão.
terceiro céu, paraíso, né? E numa tradução mais cultural e comumente dos dias de Jesus Cristo, havia esse consenso, principalmente entre os israelitas, de que quando dizia assim, o seio de alguém quer dizer estar próximo de alguém. Então, sem dúvida nenhuma, nós cremos que Abraão está no paraíso, que Abraão está no terceiro céu. Então, se Lázaro está no seio de Abraão, quer dizer, estava próximo de Abraão. Ou como ali o texto fiel do grego, quando na Santa Ceia, o apóstolo São João debruça sobre o ombro de Jesus Cristo. No contexto grego, ele estava no seio de Jesus Cristo, ou seja, próximo, reencostado, né, nos ombros de Jesus Cristo. Então, conota-se que Lázaro estava da mesma forma ali, bem próximo ou de repente encostado, né, em Abraão. E o lugar determina, né? Lugar, né, de refrigério, lugar de paz, lugar onde as lágrimas são enxugadas, né? E dá-se sequência à vida eterna, porém de gozo e paz. Mas o outro quadro, no entanto, ele é bem ao contrário desse traçado da vida, da pós-vida de Lázaro, né? Agora vemos o traço da pós-vida desse homem rico. E é terrível. Só lamento, angústia, sofrimento, ardor. E a Bíblia relata que, estando ele ali num lugar de tormento, ao longe ele via e havia posto um grande abismo entre ele e Lázaro. Porém, ele pôde clamar a Abraão: Pai Abraão, peça a Lázaro que molhe a ponta do dedo e passe em minha língua e minha boca, que eu não estou suportando esse queimor, esse sofrimento, esse ardor. Tão grande era o sofrimento dele ali naquele lugar. Mas, porém, a resposta é: filho, você teve todo bem quando você viveu na terra, você viveu a sua vida terrena, e Lázaro teve somente agruras e sofrimentos. Agora Lázaro veio para o refrigério e você foi para o tormento. Outra coisa, está posto entre nós um grande abismo intransponível. Os daqui não podem passar para aí e nem os daí passar para cá. Então, o homem, o rico, ele se conteve em poder se lembrar dos seus irmãos que haviam ficado aqui ainda na vida terrena, e pediu para Abraão: Pai Abraão, já que é assim, tem alguns irmãos meus que ficaram lá na vida terrena e que procedem como eu procedia. Então, para que eles não venham para esse mesmo lugar de tormento em que eu estou, peça a Lázaro que vá lá e avise eles para mudar. Mas Abraão responde: não, filho, eles têm os profetas, eles têm Moisés, ouçam-nos. Ainda que fosse possível que alguns daqui ressuscitassem, eles não creriam. Então, amados, vamos trazer para os dias nossos, para os dias contemporâneos ao qual vivemos. Nós, em grande parte da humanidade, eu digo nós porque eu ainda estou em cima dessa terra, eu não sei o meu amanhã, mas creio num Deus Todo-Poderoso que sabe e que guardará o meu depósito. Nas palavras do apóstolo São Paulo, guardará o nosso depósito. Se você tem buscado em Deus, se você tem buscado novidade de vida para viver os dias que ainda restam em cima desta terra, uma vida pautada, né, nos ensinamentos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pautado pela palavra de Deus, que é a nossa única regra e prática e conduta de fé cristã, não é verdade? Então tenha essa convicção, ouça
a palavra de Deus, ouça e obedeça às Escrituras. Porque ainda que a Bíblia nos fala sobre a brevidade dessa vida aqui em cima dessa terra, mas porém ela nos assegura uma eternidade gloriosa do porvir. Uma eternidade gloriosa, mas também uma eternidade de muito sofrimento. Então creia na palavra de Deus, empenha-se pelo melhor, em fazer o melhor de si, não só para você, mas para o seu semelhante, e debaixo do cuidado de Deus, da obediência a Deus, tá certo? Dia desse eu falei também, tem um vídeo aí, uma reflexão sobre o linear da nossa vida, né? Ela é de forma linear, ela tem continuidade, ela não acaba com a morte. Precisamos pensar nisso, porque alguns pensam, depois que morrer acabou. Não, depois que morrer, na verdade começou, tá certo? Mudar a posição aqui, porque o ombro, eu tenho o ombro operado, já doeu. Mas amém por isso, né? A morte não é o fim. A morte, ela é o começo. Creia nisso. A morte é o começo de uma vida gloriosa ou o começo de uma vida de muito sofrimento, angústia. E o próprio Jesus Cristo disse que o lugar, né, terminal de estar os que forem para a condenação eterna será um lugar de choro, de sofrimento e ranger de dentes. Porém, o outro lugar que Ele quer nos levar, que Ele se entregou para que isso aconteça na vida de todo aquele que crer, não pereça, mas que tenha a vida eterna com Ele. O Senhor Jesus não veio aqui para se celebre um 25 de dezembro hipócrita, para que se guarde uma quaresma hipócrita, né? Uma sexta-feira da paixão mais hipócrita ainda, e muito menos como os cristãos evangélicos, em alguns círculos, fazem de Jesus um presenteador, né? Um materialista que está disposto a dar tudo de bom e de melhor em cima dessa terra. Não menospreze o sofrimento do nosso Senhor e Salvador. Não menospreze a oferta, aleluia, pacífica, que Ele foi por nós ali naquele Calvário, para que todo aquele que crer nele e obedeça a Ele tenha a vida eterna. É a vida eterna, isso aqui é passageiro. Com riqueza ou sem riqueza é passageiro, com saúde ou sem saúde ela é passageira, certo? Então o que nos importa é perseverar e saber, né, que a misericórdia de Deus é a causa de não sermos consumidos nesse mundo, mas que temos a oportunidade de ainda aqui, porque é aqui, não é lá, é aqui que decidimos, né? E Ele nos deu esse condicionamento chamado de livre-arbítrio. Cada um de nós decidiremos aonde passaremos a nossa eternidade. Uma eternidade de sofrimento, como foi o rico, ou como está o rico, né, até os dias de hoje, para toda a eternidade, ou de refrigério, de paz, harmonia, como está Lázaro, os dias de hoje também, até a eternidade, para todo sempre. Então depende do seu comportamento, das suas atitudes, da sua decisão nos dias de hoje. Creia que a dívida Jesus já pagou, então é só tomarmos posse e seguir em frente, olhando para Ele, que é o consumador e autor da nossa fé e salvação. Amém? Então medite nisso. Onde você quer passar a sua eternidade? Como o rico ou como o Lázaro? Tá? Fica aí essa indagação suspensa e responda para si mesmo. Seja uma pessoa mais cordata, seja uma pessoa mais amável, seja uma pessoa mais meiga, seja uma pessoa de Deus. Amém? Importe-se com o seu semelhante, na medida daquilo que está ao seu alcance. Não encolha a mão, estenda a mão, né? Em nome de Jesus, tá certo? E vamos em frente. Tenha um ótimo dia, Deus abençoe a sua vida no nome de Jesus. Vamos fazer
desse dia um dia maravilhoso e abençoado, porque Deus já nos presenteou com ele, tá? E a chuva está chegando. Fiquem todos com Deus, na paz do Senhor Jesus.